Olá, meu nome é Rebeca, eu sou uma estudante do curso de Pedagogia numa Universidade Federal Brasileira, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Durante o meu processo de formação inicial, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho como professora de robótica e programação, no contexto da educação básica. Então, eu tive a chance de entrar em contato com ambientes formais, no contexto da escola regular, e no contexto não escolar. Nesse processo, eu logo percebi a necessidade de ampliar meu repertório na área da educação tecnológica, com foco na robótica e no pensamento computacional. A partir disso, eu busquei recursos, fontes e referências que pudessem me ajudar a organizar o meu trabalho pedagógico. Durante o meu segundo ano desenvolvendo esse trabalho com foco na educação tecnológica, eu recebi um desafio, que foi assumir a responsabilidade pela organização inicial de um currículo direcionado para o trabalho pedagógico com crianças da educação infantil, com foco nos eixos da computação, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Então, o nosso objetivo era organizar o trabalho pedagógico da instituição de modo que os meus colegas professores pudessem ter um direcionamento melhor e pudéssemos alinhar o nosso trabalho. Diante desse desafio, eu percebi a necessidade de organizar melhor o meu processo de pesquisa. Então, eu fui ao portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, aqui no Brasil, mais conhecido como CAPES, e eu identifiquei mais de 350 trabalhos com foco no pensamento computacional, no processo educacional. Mas quando associei a string pensamento computacional com educação infantil, eu encontrei apenas 6 trabalhos. Então, eu percebi que eu poderia associar a minha experiência em sala de aula como professora de robótica e pensamento computacional a um processo de contribuição com os meus colegas professores. Então, eu organizei um pré-projeto de pesquisa que procurava ampliar e contribuir para a discussão dos caminhos possíveis para a inserção do pensamento computacional na educação infantil brasileira. Nesse sentido, o meu objetivo com a formalização da minha pesquisa foi buscar compreender como seria possível construir uma proposta curricular para o ensino do pensamento computacional sob abordagem desplugada na educação infantil brasileira. Então, para isso, eu precisei fazer um levantamento do que a literatura expressa sobre a importância do pensamento computacional na educação básica, com foco na educação infantil, e então identificar orientações curriculares e enfoques teórico-metodológicos que possam favorecer a construção de um currículo para o ensino do pensamento computacional na educação infantil brasileira. Foi então que eu entrei em contato com o trabalho da professora Janet Wing, um trabalho que ela escreveu em 2006, dando força à discussão sobre a importância do pensamento computacional, não somente no contexto da educação, mas também no contexto social de modo geral. Então, ela nos diz que o pensamento computacional é um saber indispensável para qualquer indivíduo, seja ele da área da computação ou não. Por isso, ela defende que esse saber deve ser incrementado a capacidade analítica das crianças desde cedo. Então, nesse cenário, o pensamento computacional tem sua importância expressa no fato dele estar associado à formulação e à resolução de problemas de qualquer ordem na vida do indivíduo, demandando que ele mobilize
todos os seus conhecimentos e experiências para abstrair, reconhecer padrões, decompor desafios em problemas menores e também descrever e executar algoritmos, que nada mais são do que uma sequência de passos para realizar algum objetivo ou tarefa. Influenciados por estudiosos como Janet Wing, o contexto brasileiro criou um complemento ao documento de alcance nacional que busca ser base para a construção dos currículos do país, chamada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Em 2022, como resultado da colaboração entre a Sociedade Brasileira de Computação e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, surgiu o complemento da computação nessa BNCC, normatizando o trabalho desses saberes na educação básica brasileira. Então, nesse documento nós podemos encontrar objetivos e orientações para o trabalho pedagógico nos eixos do pensamento computacional, do mundo digital e da cultura digital. Com o desenvolvimento e a extensão do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação em diversos aspectos da vida cotidiana, a compreensão do que é estruturante na ciência passou por novos debates a partir da década de 1980. Então, a contribuição do físico Ken Wilson, em conjunto com outros cientistas, defendeu que os grandes desafios da ciência, atualmente, poderiam ser superados pela computação. Foi então que eles argumentaram que a computação seria o terceiro pilar da ciência, associando a teoria, a experimentação e também a computação. Quando as crianças são inseridas no ambiente escolar, um dos nossos papéis enquanto professor é oportunizar situações de aprendizagem em que elas entrem em contato com os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Então, um aspecto fundamental a ser levado em consideração nesse processo é a importância da brincadeira na aprendizagem da criança. Então, a gente pode levar em conta as contribuições de Vygotsky, por exemplo, que aponta que por meio da brincadeira a criança cria, imagina e age associando a fantasia e a realidade. Então, de modo informal, é por meio da brincadeira que a criança estabelece as significações a respeito das interações sociais em que se insere e amplia nesse processo o seu repertório no plano da cognição. Nesse panorama, a autora Borba complementa, afirmando que o brincar é um espaço de apropriação e construção pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade. E a gente ainda pode acrescentar aqui os aspectos motores desse processo de aprendizagem, que também são de contribuição muito importante para o processo de desenvolvimento integral da criança. Então, na busca por uma prática pedagógica de qualidade com crianças pequenas, sobretudo, a brincadeira ganha lugar de destaque. A partir dessas contribuições, eu compreendo que, para inserir o pensamento computacional nos currículos da educação infantil brasileira, é muito importante compreender que os saberes associados a ele demandam práticas pedagógicas que estejam dialogando o tempo inteiro com a realidade da criança e com as condições de aprendizagem que ela dispõe. Então, Zabala nos ajuda a pensar que o objetivo central da organização dos conteúdos precisa ser o conhecimento e a intervenção na realidade, oferecendo os meios para que o indivíduo ele consiga compreender e atuar naquela realidade em que se insere em sua total complexidade.
Por consequência, devemos abordar situações, problemas ou questões próximas ao contexto das crianças, explorando a potencialidade do pensamento computacional não como uma unidade separada das demais, mas inseridas em várias áreas do conhecimento, no contexto da educação infantil. Nesse movimento, ao estimular o desenvolvimento abrangente da criança, para que ela atue em sociedade com autonomia e senso crítico, é necessário levar em conta o que sustenta a autora Kishimoto. Ela diz que a opção pelo brincar desde o início da educação infantil garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade. Isso porque é por meio da brincadeira que a criança aprende a ser e estar no mundo. Portanto, ao pensar na inserção do pensamento computacional nos currículos da educação infantil brasileira, é indispensável considerar a indissociabilidade entre o brincar e o aprender, promovendo práticas lúdicas e dinâmicas que estejam de acordo com o contexto em que a criança se insere. Então, a partir da minha pesquisa, eu percebi que, ao adotar práticas de ensino do pensamento computacional sob abordagem desplugada na educação infantil, é muito mais acessível para os professores das escolas públicas brasileiras, porque essa abordagem não demanda o uso das novas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são tão difíceis de conseguir, de encontrar na realidade da educação pública brasileira. Então, a gente consegue estimular as habilidades do pensamento computacional a partir de recursos como brinquedos que já dispõe na escola, jogos que a gente pode desenvolver, brincadeiras que coloquem a criança em movimento, e a gente vai estimulando esses saberes em associação às áreas do conhecimento que ele já tem contato na escola. Então, nós conseguimos associar as habilidades do pensamento computacional aos saberes da matemática, aos saberes geográficos, aos saberes da língua portuguesa, aos saberes históricos. Então, nós conseguimos ampliar o repertório das crianças numa nova perspectiva, mostrando outras possibilidades de aprender aquele mesmo conteúdo. Por fim, eu gostaria de agradecer pelo espaço e pela oportunidade de compartilhar com outros professores um pouco do meu processo de pesquisa no ensino do pensamento computacional. E também gostaria de agradecer aos meus 2 orientadores da UFRN, que me ajudam a tornar essa pesquisa real e que me ajudaram a chegar até aqui.